na verdade, para transcrever depois. Então, de qualquer forma, se puder me mandar. Claro. Ótimo. Então tá, muito obrigada por estar falando comigo. Por nada, obrigada a você, Jéssica, pelo convite e pelo pessoal da Universidade de Aveiro, que sempre lembra de me citar entre os cases, né? Sim, eu lembro, eu já estou no último semestre e teve uma palestra com a Gato Bravo, mas infelizmente eu não pude ir. Mas a gente ouviu falar, enfim, e eu tenho uma amiga, uma colega do curso, a Natália. Sim, a Natália. A Natália Domeni, não sei se conhece. Ela, não sei se trabalhou com vocês. Bom, na verdade, a gente tem alguns projetos ou conhece ainda. Não, então a gente está trabalhando junto. Mas aí com a pandemia deu uma parada no projeto. Mas só que a gente deve retomar agora. Para essa semana agora. Ah, sim. Tá, então vamos lá. Deixa eu explicar rapidinho de novo a ideia. Eu vou fazer a minha dissertação final do mestrado. E eu quero entender o que é uma editora independente. Uma super ampla pergunta, né? Mas para isso eu quero ouvir diversos editores e profissionais do mercado editorial, tanto do Brasil quanto de Portugal, para entender o que eles percebem como uma editora independente, porque eles se denominam dessa forma. Então, de repente, a gente poderia começar primeiro explicando quando surgiu a Gato Bravo, por que criaram a Gato Bravo, ou qual a principal linha editorial da editora. E depois falar se considera uma editora independente e o que seria uma editora independente. Tá, então, a Gato Bravo ela surgiu em virtude de alguns relacionamentos que eu, como editora e como escritora, mantinha com autores e editores portugueses. Né? Então, todas as pessoas que eu vinha conhecer ao longo de muitos anos de trabalho, tanto no trabalho literário como no trabalho editorial, acabaram interagindo comigo e gerando esse tipo de questionamento. Olha, por que você não publica aqui tão bem em Portugal? Afinal de contas, nós tínhamos tanto registro de autores, de leitores portugueses que liam conteúdo literário brasileiro e autores e leitores brasileiros que consumiam um conteúdo literário português. Então, é muito comum a gente, há alguns anos atrás, quando existiam essas viagens e os escritores viajavam, por exemplo, para Portugal, para França, para Espanha, é muito comum que escritores que gostem bastante da cultura literária como um todo, e quando eles fazem pesquisa para escrita, pesquisa para as suas atividades assim, profissionais também, é muito comum trazer livros, né, do exterior. E isso acontecia tanto com autores brasileiros quando viajavam para a Europa, como acontece com autores portugueses quando vêm ao Brasil e também compram muita coisa. E assim, eu pensei que seria uma forma, a gente está num ambiente globalizado, os mercados eles têm uma facilidade maior de interagir, e nós não precisamos ficar dependendo só do correio, enfim, e de um sistema bem difícil de importação e exportação, para transferir conteúdos que possam ser consumidos em Portugal e no Brasil de forma mais ampla, né? Então, a gente hoje tem recursos que são os recursos, por exemplo, as gráficas, elas têm tiragens mais restritas, então, elas fazem print on demand. Nós temos hoje muitas plataformas de e-books, de conteúdos digitalizados, que permitem que a gente possa fazer esse intercâmbio de uma forma melhor, né? Que não seja dependendo só das viagens de um e outro, ou de um sistema de importação e exportação. E aí, por conta disso, foi em 2015 o meu primeiro lançamento como editor independente. Na verdade, como editor pessoa física, né, em Portugal. E depois disso a gente criou a editora Gato Bravo, na verdade esse é um nome fantasia, como o processo todo de abertura de empresa é muito fácil em Portugal, nós escolhemos um nome que era atribuído no mesmo dia e assim, no curso de um dia nós conseguimos abrir a empresa, foi um dia só, abrimos a empresa e abrimos a conta da empresa. Então, foi muito fácil, assim, através de uma equipe de contabilidade, eles realizaram esse trabalho para a gente,
E, bom, a partir daí eu já comecei a trabalhar com o que eu tinha, que eram alguns autores portugueses que já me diziam que gostariam de publicar comigo caso eu abrisse uma editora em Portugal. E há quanto tempo já existia no Brasil a Gato Bravo, antes de vir para cá? A Jaguatirica. No Brasil, a Jaguatirica... Ah, a Jaguatirica, tá. A Jaguatirica... Desculpa. Não tem problema. Desde 2012, né? Eu comecei como também editora pessoa física em 2010, fiz algumas publicações, e a partir dessas publicações e do sucesso dessas publicações, nós resolvemos criar e estabelecer mesmo a editora Jaguatirica, mas seria um problema um pouco sério levar esse nome Jaguatirica para o mercado português. Então, assim, sempre a gente trabalha com uma certa adaptação dos conteúdos brasileiros para os conteúdos portugueses, porque não é tudo que você tem como levar e aquilo vai ser aceito, né, de primeira. Então, assim, a gente trabalha com conteúdos portugueses também. Quando traz para o Brasil, tenta verificar o que pode gerar algum tipo de dificuldade de comunicação. Uhum. E tu fala muito do termo independente. Por que esse termo e o que tu entende por uma editora independente? Bom, a editora independente, já tiveram outros estudantes da Universidade de Aveiro que encaminharam também uma pesquisa semelhante, eu já respondi, assim, por escrito, e, na verdade, assim, a editora independente, ela não participa de um grupo editorial. Então, você tem os grupos editoriais, que são empresas bem grandes, às vezes são SA, e precisam gerar relatórios financeiros positivos para os investidores. Então, quando você tem uma substituição do editorial ao financeiro, nós consideramos que seja uma editora que vai ter um caráter, claro, editorial, porém, essa editora está orientada a atingir um lucro e buscar o best-seller. E na busca de um best-seller, e às vezes de um lucro maior, de uma lucratividade maior em cada projeto, dependendo, ela vai evitar projetos que sejam mais literários, porém menos absorvidos pelo público, né? Porque você trabalha, na verdade, em cada livro é um projeto. E quando você faz administração, enfim, e trabalha com esses conceitos, o livro ele tem que ser um projeto para uma empresa que dê lucro sempre, não é? Só que acontece que, para as empresas editoriais, né, que são grupos editoriais grandes, todos os projetos têm que dar lucro, né? Então, quando você chega, por exemplo, com um livro de um autor que tem uma qualidade literária muito grande, mas é pouco lido, esse livro sempre vai perder espaço para um livro que tem uma qualidade literária menos literária e mais de entretenimento e que atinge um público muito maior. Então, assim, claro que você vai ter, na editora Jaguatirica, assim como na Gato Bravo, a gente tem alguns livros que são mais literários, né, de uma cultura literária mais voltada para um público pequeno, e tem também livros de entretenimento e de bem-estar e de desenvolvimento pessoal, porque a gente tenta fazer esse mix, né, de livros e cada um deles vai ter uma performance diferente, mas aí a gente também trabalha com conceito de qualificação de catálogo, de conquista de um autor que tem a possibilidade de, no longo prazo, ele ter um retorno positivo para a editora, né? E até em termos de confiabilidade de conteúdo. Então, assim, nós consideramos que uma editora independente, ela tem o editorial que não está submetido a só uma lógica financeira, né? Enquanto que, assim, nós visitamos várias editoras de grupos editoriais grandes lá na Alemanha, quando eu, enfim, estava fazendo a minha formação editorial, nós fizemos uma viagem com vários editores brasileiros para conhecer os grupos editoriais alemães, enfim, nacionais, a Wiley, e entre outras. E aí nós vimos que realmente, assim, são grupos editoriais gigantes que trabalham com um faturamento de assim, da ordem de bilhões de euros anualmente, que tem sucursais, assim, mais de 40 países. Então,
são grupos mesmo de conteúdo e tem um conteúdo vastíssimo, de publicação, numa base de 3.000 títulos ano, né? Então, assim, isso nunca seria capaz, a Geoatírica não tem equipe, não tem esse poderio financeiro para poder cuidar e gerenciar e, vamos dizer, ser curador de um conteúdo dessa envergadura. Mas a gente tem trabalhado, graças a Deus, chegamos agora a uma faixa de 400 títulos, né, pela Geoatírica, e já vamos chegar a uns 50 pela editora Gato Bravo, mas são números muito pequenos perto de um grupo editorial de uma forte, né? Uhum. E umas questões mais práticas para fins de pesquisa mesmo. Então, vocês não consideram a editora como um hobby, ela é, de fato, o trabalho de vocês. Ela é um trabalho. Ela não é... Não. É um trabalho. É porque muitas editoras pequenas, por exemplo, o pessoal tem um emprego e aí nas horas vagas se dedica à editora. Então, só para ter certeza mesmo. Não, tem uma equipe, existe uma equipe e, às vezes, a equipe, por exemplo, dos colaboradores. Nem sempre os colaboradores são empregados da editora Gato Bravo, porque como tem uma quantidade muito pequena de conteúdo, a gente não consegue mobilizar, às vezes, um funcionário full-time para trabalhar. Sim, sim. Então, a gente tem colaboradores, por exemplo, como a Natália. A Natália, ela trabalha conosco por projeto. A Tainá, que também é da Universidade de Aveiro, trabalha conosco... Na verdade, não é por projeto editorial, mas é por marketing digital. Então, ela faz um trabalho de rede social para a gente, e esse trabalho, então, é remunerado mensalmente. Mas é um trabalho, assim, muito pontual, porque fazer 2 posts por semana não ocupa um trabalhador 8 horas por dia, né? Ah, sim, sim. Eu estava pensando mais na questão dos criadores da editora e dos gerentes mesmo. Mas... Só para esclarecer mesmo. E então, algumas perguntas bem práticas, assim. Quais nichos, especialmente, vocês publicam? Ou gêneros? Tem algum, vamos dizer assim, um nicho editorial por questões de se colocar no mercado, de posicionamento? E deixa eu só achar aqui a minha outra pergunta que eu queria. Tá. E outra pergunta. Se considera a editora uma empresa? Pode ser uma pergunta bem óbvia, mas às vezes a gente tem que ouvir o outro falar na pesquisa. Olha, a editora, ela é uma empresa porque é uma empresa formada. Ela tem enfim, ela tem um objetivo de obtenção de lucro, né? Então, não é uma filantropia, não é um hobby, se deu... porque eu, de repente, ganho um dinheiro e aí gasto todo esse dinheiro, enfim... na editora. Porque mesmo, eu quero, porque eu gosto. Porque eu quero, porque eu gosto. Somente. Exato. Então, ela tem um objetivo, assim, de terminar os anos, a cada ano, ela tem um resultado positivo, mesmo que esse resultado positivo seja um resultado positivo pequeno, o objetivo é ter realmente sempre um resultado positivo nos projetos. E você perguntou também. A questão do nicho e do posicionamento. Sim, que é uma empresa, de fato ela tem um NPC, né? Ela tem um número de identificação de pessoa coletiva, recolhe segurança social em Portugal, então nós temos, enfim, tem um contador, tem tudo certinho, e nós temos um sistema comercial, trabalhamos com um sistema comercial em Portugal, e agora a gente, inclusive, vai abrir mais um braço, né, da editora, porque tem conteúdos, às vezes, que chegam para nós em inglês ou em espanhol, e a gente vai começar a trabalhar esses conteúdos internacionais também, enfim, e a ideia que com relação a nicho editorial que você fala. O nicho editorial, ele assim, ele está dentro... Não trabalhamos com, por exemplo, obras em domínio público. A gente não tem isso no radar, pelo menos por enquanto. Porque existem muitas editoras que pegam trabalhos bem antigos, né, e literatura clássicos para publicar, porque é muito fácil, porque aí você não tem que gerenciar direitos, né? Então, você não tem que pagar nunca nada a ninguém, você só trabalha o conteúdo, você paga os tradutores, ou paga, enfim, alguém para fazer um prefácio, um estudo, e você publica aquilo como se, por exemplo, eu publicasse o Mágico de Oz.
Então, né? Ou então Alice no País das Maravilhas. Nós não fazemos esse tipo de conteúdo de domínio público, não tivemos nenhum projeto até hoje com isso, e nós também trabalhamos, então, geralmente com literatura contemporânea e com conteúdos que são das ciências, chamadas ciências humanas ou ciências sociais. Então, a gente tem ramos de administração, de psicologia, de bem-estar, assim, alguma coisa de bem-estar, pelo menos na editora Jaguatirica. Na Gato Bravo ainda não, mas na Jaguatirica já tem. E também, assim, conteúdos de ensaio histórico, filosofia, também tem. E, assim, o que os editores têm condição de administrar em termos de supervisionar o conteúdo, né? Então, a gente não entra, por exemplo, em medicina, em direito, que são outros ramos que precisaria de uma equipe técnica capaz de identificar e fazer revisão técnica no conteúdo. Agora, pode parecer estranho, mas eu quero entrar em algumas perguntas de cunho bem aberto, bem generalistas, para deixar aberto mesmo para o entrevistado dizer a sua opinião ou o que pensa. Então, por que abrir uma editora? Uma pergunta bem filosófica. Veja, o porquê abrir uma editora acontece quando você, às vezes, se depara, né, com uma condição em que isso vai ser colocado numa mesa de corrupção, tá? Então, assim, você não acorda um determinado dia e está indo para a praia e, de repente, fala, vou abrir uma editora. Não, isso é todo um processo que tem um antes, não é? E esse antes, quando a gente visitou as editoras na Alemanha, foi muito evidente, foi muito legal essa compreensão, porque as editoras, elas tinham perfis extremamente diferentes e cada uma era formatada, e você via evidentemente que ela era formatada de acordo com o histórico pregresso daquelas pessoas que formaram aquela editora. Então, uma das editoras que nós conhecemos era a Rodrigues. A Rodrigues, ela foi criada porque existiam conteúdos universitários de ciências sociais, e aqueles conteúdos tinham que, assim, chegavam de forma bruta, né, de pessoas estudiosas que realizavam trabalhos e não tinham aonde encaminhar aquele trabalho para eles se transformar em livro. Enquanto que existem outras editoras, por exemplo, que são criadas a partir de gráficas. As editoras que se criam a partir de gráficas, elas existem por quê? Porque a gráfica já responde, vamos dizer, ela já produz conteúdos editoriais. Então, ela já produz revistas, livros, e então, de repente, ela começa a abrir um braço de trabalho que ela começa a receber originais também. Então, existia não me lembro agora o nome da editora alemã, mas ela nasceu a partir de uma gráfica que fazia, enfim, produtos os mais diversos, embalagens, caixas, e também revistas e livros, e aí elas resolveram falar, por que não começar a atender autores? E então, esse catálogo, por exemplo, da gráfica, é muito diferente do catálogo da Vagref. Com certeza vai ser diferente, porque o nascedouro de cada um desses gerentes, né, dos primeiros diretores, ele foi um caminho muito diferente, né? Então, E no teu caso e da Gato Bravo? No meu caso, sim, eu escrevia e ainda escrevo. Enfim, eu sou escritora. E eu fiz 2 livros de poesia. E participei de vários cursos, enfim, cursos de escrita criativa e tal. E eu passei a conhecer muitos escritores, porque eu comandava o chamado Boletim Leituras. Durante 10 anos eu fiz o Boletim Leituras, antes desse aumento das redes sociais, né? Então, era um lugar como se fosse assim, uma revista literária ou um blog de literatura. E, por conta disso, eu recebia muitos materiais, né? Então, não só materiais para que eu divulgasse, como materiais de livros em original, para que eu olhasse e visse o que eu achava. Então, a partir desse trabalho, é que surgiu a ideia de ser editora. Porque eu já recebi os originais.
né? Então, muitas pessoas já me procuravam para mostrar suas obras, antes que elas fossem publicadas. E para perguntar, onde eu publico essa obra? Para qual editora eu devo levar essa obra? Né? Essa obra está boa para ser publicada ou merece alguma correção? Então, foi a partir desse trabalho, que é um trabalho de edição de conteúdo, que a Jaguatirica nasceu. Uhum. Ah, legal. E qual a tua formação? Desculpa, Paula, a tua área, vamos dizer assim, é escritora, claro, mas tu fez alguma formação específica para trabalhar com isso, ou é mais pela tua experiência mesmo? Não, então, eu me formei em Direito. E antes da minha formatura, eu já escrevia. Então, assim, na verdade, antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha textos escritos. Durante o curso da faculdade, eu fiz Direito porque, enfim, não quis fazer letras. Mas na época, 1990, né, foi quando mais ou menos eu fiz eu fiz vestibular, aqui se chama vestibular, seria o exame nacional. Então, eu apliquei, né, para Direito, e nesse meio tempo eu escrevia também outras coisas, coisas que não fossem jurídicas. A partir daí, depois que eu me formei, eu também fiz uma pós-graduação em Direito Civil, que eu gostava muito de Direito Civil, e de direito contratual, enfim, de direito de autor. Eu me interessava muito pela parte do direito privado, né, que chama o direito civil. E depois disso, alguns anos depois, eu vim a fazer uma pós-graduação pela Fundação de administração editorial, que chama Publishing Management, que eles chamavam, mas na verdade é administração editorial. E com essa pós-graduação de administração editorial, eu tive vários conteúdos, né? Tive contato com várias empresas e fui fazendo outras formações também paralelamente. Fui fazendo formações tanto na área de marketing e de leitura mesmo, leitura crítica, escrita criativa, e dei aulas, cheguei a dar aula sobre e-mail marketing, sobre marketing para autores, enfim, todo esse trabalho foi feito ao longo, vamos dizer, de 2015 até mais ou menos 2010. É para entender também, porque é interessante como editores vêm de diversas áreas de conhecimento. Por exemplo, eu me formei em jornalismo, mas agora eu estou querendo me voltar para essa área, porque foi onde eu sempre estagiei e trabalhei. Então, tem pessoal da letras, tem pessoal da administração, do direito, é uma área muito ampla, né? Sim. Legal. Então, uma outra questão que na minha pesquisa bibliográfica, assim, eu venho me deparando muito com o termo bibliodiversidade, quando a gente relaciona isso com editoras independentes. Tu já está familiarizada com esse termo? Relacionaria ele com uma editora pequena ou uma editora independente, de trazer algo novo para o mercado ou obras que fogem a essa ideia do best-seller, por exemplo? Então, justamente, nós trabalhamos com esse conceito de bibliodiversidade, tá? E eu faço parte da Liga Brasileira de Editores, eu sou da diretoria da Liga Brasileira de Editores atualmente, e fui também no BN passado, para a diretora de comunicação, agora eu estou em uma outra diretoria. E, a partir disso, a Libre é vinculada à Aliança de Editores Independentes, que é sediada na França, e existe todo um movimento de editores independentes que acabam se juntando, não só aqui, como também nos Estados Unidos, e, enfim, na França também. E engraçado que em Portugal não tinha esse conceito, né, do editor independente. Então, a gente chegava para dizer que o que é uma editora independente? Em Portugal não se entendia muito bem esse segmento. Mas o que acontece é que o editor independente é isso, ele não está ligado a um grupo editorial de maior porte, e não precisa emitir relatórios financeiros, enfim, toda essa questão de trabalho com obtenção de empréstimos, enfim, financiamentos públicos. É isso. Então, em Portugal, desculpa, mas como que tu... Desculpa, às vezes dá o delay, daí a gente acha que é outra
pessoa não está falando. Então, em Portugal é isso, assim, nos últimos anos teve uma concentração de editores. E as editoriais foram sendo absorvidas, né, por outras maiores. Então, hoje a gente tem, assim, 3 grandes editoras em Portugal, e aí as outras são realmente editoras de nicho, né, editoras pequenas ou editoras independentes, enfim. Uhum. E para além dessa questão mais, vamos dizer assim, econômica e administrativa, como que tu explicaria essa questão da bibliodiversidade? Se pudesse só dar a tua explicação para o termo. Não, a bibliodiversidade, ela acontece quando, imagina, você chega numa livraria e só encontra livros que sejam produzidos por Penguin, Hachette e aqueles grandes grupos editoriais que vendem milhões de livros. E James Green, enfim, aqueles livros que todos conhecem, né? Harry Potter. Então, quando você tem grandes grupos editoriais, você tem uma redução do espectro, porque eles sabem o que funciona. Então, eles investem massivamente no marketing, investem massivamente no autor, e esse autor, ele vende milhões. Então, o que acontece é que, eventualmente, você não quer ver aquele livro que você já tem mais ou menos uma perspectiva do que ele vai te apresentar. Você quer ver outras vozes. São essas outras vozes que não têm o mesmo investimento em marketing que aparecem mais editoras que trabalham com conceito de biodiversidade. Né? Então, você vai ter, por exemplo, livros de autoras mulheres. Né? É só dar uma olhada no catálogo, por exemplo, da Penguin e de outras, da Random House, que você vai ver uma massiva quantidade de textos publicados por homens. E agora eles estão se dando conta disso. Já uma editora que trabalha com bibliodiversidade, ela tem condição de direcionar o trabalho dela para determinados públicos e conseguir novas vozes, né? Ou seja, buscar novas lideranças, novas vozes, novos textos de conteúdo. Uhum. E, Paula, já que teu caso especificamente é muito legal, porque tu trabalha tanto no Brasil quanto em Portugal, como é que tu faria essa comparação entre, não digo o mercado, porque daí é uma discussão mais aprofundada, mas a questão das editoras menores ou das editoras independentes, comparando no Brasil e aqui? Olha, eu vejo que em Portugal a gente tem um grupo, assim, bastante coisa. A APEL faz um trabalho muito bom, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Faz um trabalho sensacional, eu sou muito fã do trabalho da APEL. E agora, principalmente na pandemia, ela fez um trabalho sensacional de identificação. Ela tinha um relatório diário de como estava a Europa no ambiente editorial da Europa e do ambiente de livreiros da Europa inteira. A cada dia... Livreiros pequenos... E apoiando. Ela fez um PDF enorme, gigante, dizendo quais eram os apoios que os editores e os livreiros poderiam ter do governo. Enfim, quais eram os apoios que também eles poderiam buscar em termos de empréstimo, quais eram as ações disponíveis para editores e livreiros. Então, assim, foi um trabalho que, por exemplo, com todos os 230 milhões de pessoas aqui do Brasil, não tinha no Brasil, não teve. Então, a gente está atravessando um período de pandemia e está todo mundo ainda perdido querendo fazer lei aqui, né? Aqui, assim, todo mundo que é perdido querendo fazer uma lei. Vamos passar uma lei. Só que num período de pandemia, você esperar até fazer uma lei... Gente, não tem a rapidez necessária para atender uma demanda de urgência, que é questão, assim, que tem que atender em 15 dias, em um mês. Porque daqui a pouco vai passar a lei, quando? No final de 2020. Quantas pessoas já fecharam as portas? Né? Então, assim, aqui no Brasil as coisas são realmente, às vezes, a gente nota uma burocracia muito grande, uma dificuldade muito grande de implementar medidas que sejam de apoio, né? Enquanto que a APEL fazia um trabalho maravilhoso, nós temos aqui uma CBL, que é uma entidade muito rica. Se a gente for comparar entre a CBL e a CBL é uma entidade muito mais rica do que a APEL, e não fez um trabalho desse, por exemplo, de orientação aos editores, não fez uma newsletter de orientando o que o editor poderia fazer, o que o livreiro poderia fazer, o que era esperado, quais eram as perspectivas. Enfim, assim, a diferença do trabalho é muito grande.
Eu participo também da Libre, e a Libre ela dá um retorno muito bom, porque os editores falam entre si num fórum de e-mails. Então, assim, são 150 editores que participam desse fórum de e-mails. Então, assim, se eu tenho uma coisa que eu descobria, gente, olha só, apareceu esse edital aqui em São Paulo que vai selecionar obras durante a pandemia e vai financiar essas obras. Eu posso pegar, colocar nesse grupo de e-mails e todo mundo vai ter visibilidade. Já na CBL, por exemplo, a gente não tem esse recurso de falar com os outros editores que são associados. Você não tem um fórum, né? Um fórum de associados. É só a CBL que fala com a gente, mas a gente não fala entre a gente, nem a gente consegue falar. Não é como uma comunidade, assim. Não tem comunicação, né? É uma comunicação de uma via só. Assim, não querendo criticar, mas o quanto poderia ser feito melhor, né? Uhum. Mas em comparação, então, eu diria que aqui em Portugal, por exemplo, tem mais união do setor. Isso, de repente. Com certeza. Não só união, como uma comunicação eficaz. Então, assim, num primeiro momento, eles avisaram que a Feira de Lisboa seria suspensa, avisaram para todo mundo que pegou e pagou, sei lá, eram 2 mil euros para a Feira de Lisboa. E o dinheiro ia ser devolvido e quem continuasse com o pavilhão ia ter 70% de desconto para realugar o mesmo espaço. Então, assim, foi um suporte que ninguém viu aqui, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente não tem esse suporte informacional, né? De informação para a pessoa se sentir, assim, tranquila de que vai dar tudo certo, que ela não vai ficar numa situação, assim, na chuva, por exemplo, né? Ou seja, sem uma supervisão, né, daquele setor. E isso vindo de uma perspectiva de instituição, vamos dizer assim, uma instituição representativa, né? E aproveitando, então, esse... Uma instituição associativa também, né? Porque a gente... Associativa. Associativa, né? Uhum. Tá. E já aproveitando, então, essa questão de... Desculpa, tu me avisa se eu passar muito do teu horário, qual que é o teu limite? Eu não... 1 hora da... Tá. 1 hora, tá bem. Eu queria entender se existe, aqui em Portugal ou no Brasil, pode falar de qualquer perspectiva que ache que vai contribuir, vamos dizer assim, uma colaboração entre editores independentes para um ajudar o outro, ou estratégias de marketing, participações em feiras de livro. Como é a tua percepção dessa construção de colaboração entre as editoras pequenas? Se esse seria um diferencial? Sim, de uma editora pequena. Sim, às vezes eu acho que os livreiros têm uma possibilidade de interagir melhor. Porque, por exemplo, foi criada aquela rede de livrarias, né? A Reli. Uma rede de livrarias foi criada durante a pandemia para ajudar os livreiros independentes. Já no caso do editor, é muito difícil você encontrar, às vezes, uma união entre editores. Não é por causa de concorrência. Mas, por exemplo, eu publico uma literatura adulta, tá? E aí eu, de repente, quero me unir a uma outra editora para dividir custos, por exemplo, de marketing, tá? Só que se essa editora é infantil, o marketing dela é completamente diferente do meu. Então, não vai ter sentido eu dividir com ela um custo, por exemplo. Então, a gente já pensou, por exemplo, em fazer também pedidos em gráficas, assim, fazer um super pedido de gráfica, né? Que, na verdade, fosse composto de vários livros de vários editores, para a gente conseguir a redução do preço da gráfica. Mas isso também é muito difícil de implementar. Assim, em termos de editores, eu vejo que estamos fazendo algumas iniciativas, mas no terreno dos eventos, tá? Então, esses eventos, esse evento que nós estamos fazendo agora para a Libre, chamado Esquenta Primavera Online, esse sim é um evento que mostra a interação entre editores. A gente faz uma chamada dos editores participantes da associação. Os editores mandam, preenchem o formulário Google, mandam suas propostas de autores e livros, e a gente, então, monta uma programação que vai atender todos os editores que procuram autores e livros como sugestão para serem
convidados e apresentarem seus conteúdos. Nós estamos fazendo isso, teve uma repercussão maravilhosa. Tivemos apoio da Embaixada da França no Brasil, da MetaBooks, que é uma empresa vinculada à Feira de Frankfurt, né? Aquela Frankfurt Book Messe. E tivemos apoio da Bookwire, que também é uma empresa alemã, que está atuando aqui no Brasil, que é a empresa de distribuição de livros digitais. E conseguimos também da Forma Certa, que é uma gráfica que trabalha com pequenas tiragens. Enfim, foi um apoio maravilhoso, conseguimos tirar o projeto do papel e já estamos implementando, né? O Esquenta Primavera são 40 mesas com 80 autores e, além disso, ainda tem as mesas que são de conteúdo editorial. E já está acontecendo? Desculpa, eu estava muito por fora. Não, em maio. São ótimas as mesas. A gente está chamando autores portugueses, porque como eu da editora Jaguatirica, e a Raquel Menezes, da Oficina Raquel, trabalhamos com autores portugueses. Então, conseguimos convidar autores portugueses. Então, um dos convidados vai ser o Antônio Carlos Cortez, que é autor português da editora Jaguatirica, e da Gato Bravo também. E o outro convidado vai ser o Paulo Ferreira, da Book Tailors, que está fazendo um curso para autores que queiram apresentar livros para editoras, né? E com sucesso de aprovação. Legal. É um workshop, eu acho que ele está dando aí, pelo Book Tailors, e aí a gente convidou ele também para falar sobre isso. Agora, por uma perspectiva mais assim de marketing ou de divulgação, quais são os principais canais de divulgação que vocês usam e principais canais de venda? Então, canal de divulgação, a gente tem usado demais o Instagram e num segundo momento, o Facebook, mas não utilizamos muito as mídias tradicionais, infelizmente, porque a mídia tradicional ainda demanda um operacional complicado, que é o operacional de pegar o livro, enfim, para cada edição fazer um kit de livros, encaminhar o kit de livros para cada uma daquelas pessoas, né, daqueles espaços, né, da mídia tradicional, e às vezes a gente não tem retorno disso. Então, assim, se eu souber que eu vou mandar o livro, e a pessoa, enfim, vai dar uma olhada no livro, vai colocar o livro numa grade de apresentação, mas não, você manda o livro e às vezes não tem resposta nenhuma. Enquanto que não tem a garantia. Você não sabe nem se seu livro foi para o lixo, né? Então, você não tem retorno nenhum, às vezes, não tem um feedback. Então, com a mídia tradicional, é um pouco mais difícil mesmo. O bom é quando você já tem mais ou menos aquilo encaminhado, você já conhece alguém da redação, aí você fala, pô, eu lancei um livro super legal, você topa, aceita receber esse livro? E aí sim você faz essa apresentação. Agora, pegar o livro assim, automaticamente mandar para o fulano, porque fulano é o editor do Caderno de Cultura daquele canal, não funciona, nem sempre funciona. Assim, eu acho que... Mas se vocês não se conhecem, falaram, né? Tá? Então é mais online. Isso. E, além disso, você perguntou para venda, nós usamos a distribuição física. Claro que na pandemia isso ficou prejudicado, mas nós usamos distribuição física e essa distribuição também vai para a UC, que é uma plataforma, né, de venda de impressos e digitais. E usamos também a venda pela FNAC, o site da FNAC, o site da FNAC. E a gente deve colocar até na Amazon da Espanha também temos os títulos. Então, a gente tenta colocar, assim, no maior parte de lugares possíveis. E a distribuidora dos livros impressos faz o papel dela de fazer a colocação na livraria. Vocês já fizeram algum tipo de, por exemplo, financiamento coletivo ou algum outro tipo de financiamento para divulgação, né? E aqui no Brasil, nós já tivemos 2 livros que foram projetos que deram certo com financiamento coletivo. Mas, assim, um livro individual, de um autor individual dar certo, é muito complicado. O autor precisa ser alguém importante ou alguém muito bem relacionado para conseguir mobilizar as pessoas, né? Então, assim, é a mesma coisa. O sistema do financiamento coletivo, ele
repercute um pouco da lógica da editora de nicho ou então da editora de grandes nomes. Então, vamos fazer uma publicação do Harry Potter, um novo texto do Harry Potter. Se a J.K. Rowling faz um financiamento coletivo desse, nossa, ela ganha, milhões de euros. Agora, se eu for fazer um livro de um autor que ninguém conhece, né, em financiamento coletivo, está arriscado de não atingir o valor que precisa para tirar o projeto do papel. Agora, se esse autor vai fazer, por exemplo, um texto, aqui no Brasil é muito comum ter livro de nicho funcionar em financiamento coletivo. Então, fizeram um livro de financiamento coletivo Star Wars. Então, todas são fãs, né, do Star Wars. E eles iam ganhar várias coisas, caneca personalizada, 1000 coisas personalizadas. Aí, bom, apareceu o dinheiro, né? Então, assim, são ou temas que mobilizem muita gente, ou então o autor tem que ser importante. Sem essa dinâmica de alguma coisa chamar a atenção de um público maior, a tendência é o financiamento coletivo não funcionar. Bem, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, porque a gente faz um roteiro para a entrevista, mas ele nunca segue o mesmo. A gente vai descobrindo mais coisas para perguntar. Só quero ver se eu não deixei passar nada. Olha, uma notícia bacana, que nós tivemos uma venda sensacional de digitais, né, no período... Nessa época. O público português se digitalizou nessa questão nos últimos 4 meses, tudo que não tinha se digitalizado nos últimos, 5 anos. É interessante porque já minha segunda entrevistada, e o primeiro foi o Hugo, da E-Primatur, não sei se você conhece, é uma editora pequena daqui também, e ele falou, ele é daqui, e ele disse, nossa, foi nessa pandemia que o povo português começou a comprar online, porque Sim. Antes disso era muito difícil, e ele percebeu a mesma coisa também com a venda dos livros em e-book também. E até dos livros físicos sendo comprados pelo site da editora ou de livraria. Exato. Eu também percebi muito isso. Teve um aumento de venda, tanto dos físicos, né, livros impressos, vendidos em site, como dos livros digitais vendidos pelas plataformas. O povo tinha que ter coisa para fazer, né? Não adianta. Na verdade, eu acho que é a questão... Eu estava conversando ontem com um amigo sobre isso, sobre a normose. O que é o normal para um consumidor português? De repente, quinta-feira à noite, passear e ir na livraria para olhar o que tem de novidade e tá lá. Enfim, comprar por impulso ou comprar mesmo que tenha uma encomenda, mas e se expor ao espaço da livraria. E acontece que com o fechamento da livraria ficou muito complicado. Você tinha que ter conteúdos assim de entretenimento e culturais para ficar em casa sem ficar louco, né? Então, porque não dá para trabalhar só o tempo todo 24 horas. Então, assim, então, muita gente que não comprava online passou a buscar esses conteúdos online. Achei que foi, assim, nesse sentido, essa descoberta, né, do público português e da força, né, do mercado português, porque eles são muito leitores mesmo. Eu percebo que os portugueses leem mais que os brasileiros. O meu entrevistado português acha que os portugueses leem muito pouco. Ele acha que a parcela é muito pequena. É engraçado essas percepções, né? Porque ele não comparar com o Brasil. Os números, aqui nos números a gente tem um público muito maior. Mas a taxa de venda é mais ou menos semelhante à de Portugal. Só que Portugal tem, sei lá, é bem menor, exato. Menor, então a taxa de leitura é muito, muito grande. Mas é isso, aqui no proporcionalmente. Brasil, então a gente... eu até tinha, quando eu fiz a apresentação aí em Aveiro, na faculdade, eu trouxe esses números, né? No Brasil, assim, impressiona muito, porque é muito grande. E aí, realmente, quando você tem um público que gosta de alguma coisa, esse público compra e é uma compra monstruosa, porque é muita gente comprando. Agora, se para literatura mesmo e para conteúdos editoriais, a performance não é tão boa.
Tá, eu tenho uma pergunta só do roteiro, e aí depois a gente pode, só para eu fechar mesmo, eu queria entender se a editora, na tua opinião, a editora pequena, ela quer ser uma editora grande, ou o fato de ela ser pequena e ter essas particularidades é o seu diferencial no mercado? Uma editora, a Gato Bravo, por exemplo, quer ser uma grande corporação, uma grande editora? Veja, na verdade, assim, durante o período de crescimento da Jaguatirica, teve um momento em que eu podia e tive a oportunidade de implementar ou de testar um novo sistema, pelo qual, assim, eu deixaria de ser profissional diretamente do que estavam sendo. E cada projeto ficaria, assim, a gente ia concentrar os projetos com outros editores e eu só ia mandar nesses editores, mas não ia supervisionar o que eles estavam fazendo. Ou seja, eu ia perder o controle do conteúdo editorial que estava sendo produzido. Bem, isso aconteceu com alguns livros, tá? Isso aconteceu com alguns livros que a gente contratou uma pessoa para cuidar do projeto editorial e ela cuidaria do início até o fim, até a publicação, e eu não ia ter contato com esses livros, tá? E aí eu não me senti bem com isso. Não funcionou, eu achei que não foi uma experiência legal, porque eu não gostei da dinâmica de eu não saber qual é o conteúdo e o autor que está sendo trabalhado. E aí, assim, me deu uma certa insegurança. E aí eu vi o seguinte, que se todos os projetos da editora vão passar por uma pessoa só, não tem como crescer dessa forma, porque o único jeito de crescer é quando você terceiriza. E aí, ou seja, se eu não vou terceirizar ou não me sinto bem em terceirizar, como que vai crescer, né? Ou seja, tem um crescimento, mas é um crescimento orgânico, não é um crescimento exponencial. Porque seria diferente se eu tivesse 10 editores trabalhando para mim, e aí um está na ficção, outro está em bem-estar, em saúde, outro está em não ficção, outro está em história, né? E aí eles produziriam os livros, eu ia cuidar só dos números, enfim, da empresa como um todo, mas eu não ia nem saber quem é aquele autor que está lançando o quê. Então, isso me deixou um pouco, assim, tensa e eu vi que eu não conseguiria trabalhar dessa forma. E aí a ficha cai, né? Não vai dar para virar um grande grupo editorial nunca, porque se eu vou supervisionar todos os livros, eu não tenho como supervisionar 3.000 livros por ano. Sozinha. Isso me parece que tem muito a ver com a questão do editor independente gostar dessa relação, tanto com o livreiro, com os profissionais, com os tradutores, com todos os processos da edição. Não gostar, mas é se sentir, vamos dizer assim, no controle, porque quando você terceiriza esses processos, você tem que fazer, primeiro, uma pasteurização de conteúdo. É o mesmo problema, né? Você tem, às vezes, um canal independente de transmissão de TV. E aí, esse canal independente acaba indo para a Globo, por exemplo. É muito comum isso para os entenderem. Quando ele vai para a Globo, ele perde aquela particularidade que ele tinha lá no início. Por quê? Porque o trabalho dele precisa ser padronizado e pasteurizado para entrar para o grande público. Então, quando isso acontece, por quê? Porque os diretores eles não têm condição de controlar todo o conteúdo que é transmitido pela Globo. Não tem como, ele tem que terceirizar. Né? Então, essa terceirização, ela gera uma falta de controle. Não é só por uma questão de gostar, é pelo estilo de trabalho. Entendi. Por exemplo, se eu continuasse na própria Gato Bravo, e de repente ter um chefe, eu ia me sentir mais tranquila de saber o que eu estou editando e fazendo do que eu ter subordinado e não saber o que esse subordinado está fazendo. Entendeu? É mais ou menos essa dinâmica. Entendi. É uma questão também do funcionamento interno, mas ligado também desculpa, me atrapalhei todo. É uma questão prática, né? Mas também ligado um pouco ao que a editora quer produzir. Que tipo de conteúdo está sendo feito. Existem conteúdos, às vezes aparece um livro e o livro entra. Por exemplo, teve um livro que eu recebi há pouco tempo atrás,
E o livro era extremamente, vamos dizer assim, ele era muito contundente contra uma religião específica. E aí eu achei complicado. Eu falei, olha, tem uma parte boa, mas tem uma parte que está muito agressiva com conteúdo, assim, contra as pessoas que são religiosas. E isso daqui vai dar problema, né? Bom, mas isso fui eu, Paula, que vi o conteúdo. Agora, se eu deixo isso na mão de um editor que eu contratei, ele pode achar muito legal, achar ótimo e publicar. E aí depois a editora está sujeita a responder por esse conteúdo que vai ser reputado, por exemplo, agressivo contra religiões. Então, aí vai tomar uma associação religiosa, fala, olha, tem um livro aqui com um discurso de ódio. Pronto, eu arrumei um problema para a editora. Né? Por quê? Porque eu não supervisionei o conteúdo que podia me trazer um risco. Entendi. E, Paula, para fechar, para eu também não tomar muito teu sábado, qual que tu diria... E aí pode responder, de repente, pela Jaguatirica e pela Gato Bravo. Qual tu acha que é o maior diferencial dessas editoras nos seus mercados? Então, a Jaguatirica no Brasil e a Gato Bravo aqui. Em que elas são diferentes e únicas, vamos dizer assim? Olha, a gente tem primeiro um atendimento de autor que é muito, muito próximo. Então, a gente acaba estabelecendo relacionamentos, né, individuais mesmo com cada autor. E eu acho isso uma coisa que conta muito positivo para a editora. Porque o trabalho da editora pequena ele se diferencia exatamente por essa possibilidade de um olhar mais cuidadoso para a obra do autor e para o livro, enfim, para o autor como um todo. Já uma editora maior, nem sempre isso é possível, porque, na verdade, é uma pessoa que está produzindo um texto, e esse texto é um entre 300 outros textos, e, enfim, e aí querem só ver as métricas, tá? Mas não tem um atendimento, enfim, direcionado ao autor mesmo. Só, claro, a gente sabe que as editoras grandes, elas vão ter os seus destaques, porque, claro, não tem verba para apostar em cada autor igualmente. Então, você tem os autores que são os seus destaques. A editora Jaguatirica, na verdade, os destaques acontecem pela proximidade que o autor tem com a editora. Então, o autor que fica, poxa, participa mais. Quanto mais o autor participa, quanto mais o autor se disponibiliza, então ele vai ser mais chamado, vai ser mais lembrado. Então, tem muito autor que fala, mas você colocou, chamou o autor tal e acabou. Claro, o autor tal está falando comigo toda semana, mandando e-mail, interagindo, vendo o que eu postei, enfim, fazendo um trabalho positivo para a editora. Enquanto que um autor que, às vezes, não faz nada e fica só querendo esperar o benefício de ser divulgado, né? Então, isso, às vezes, não acontece. Mas eu estou aberta, mas essa é a questão, eu estou aberta para todos chegarem igualmente e interagirem com a editora e pensarem em projetos, pensarem em coisas a serem feitas. Então, eu acho que isso que é o diferencial da editora. Enfim, tem uma parte de design muito legal que a gente está fazendo, e sempre teve a tônica da editora de ser muito digitalizada. Então, todo o nosso catálogo já era digital desde sempre. Todos os nossos livros, quando entram, eles viram e-book mesmo. E aí, é diferente de uma editora que só trabalha físico, aí chegou agora a pandemia e está correndo para fazer e-book, né? Sim. Ótimo. Tu tem mais alguma coisa que tu quer acrescentar, Paula, que tu acha interessante, que faltou? Não, olha, eu acho assim, eu gostaria muito de trabalhar mais proximamente com as equipes da Universidade de Aveiro, né? Porque tem esse mestrado em edição e, às vezes, ter uma interação maior com o resultado das publicações dos alunos e dos projetos dos alunos. E a editora Gato Bravo está, assim, completamente aberta a realizar, assim, alguma proposta na área editorial ou na área de marketing
enfim, de alunos da Universidade de Aveiro. E, assim, a gente ficou muito feliz. A gente visitou, conheceu a professora Cristina Carrington, que é a diretora. Ela é minha orientadora. Sim. E ela aí, está me orientando nessa pesquisa. Sim, a gente ficou muito feliz e participamos de algumas chamadas que ela fez. E, enfim, estamos disponíveis para realizar ações de trabalhos de grupos de estudantes, né? Seja como entrevista, como outros tipos de eventos que a gente pode fazer online. Tá? Ah, legal. Essa minha entrevista, no caso, ela é bastante acadêmica, aquela coisa bem formal, que eu vou analisar vários dados de várias pesquisas, mas eu espero que as professoras não se importem da gente postar. Eu vou mandar e-mail para elas hoje mesmo, e eu te aviso se não tiver nenhum problema, porque eu fico meio em dúvida daquela coisa da questão ética da pesquisa, do anonimato, enfim, aí eu vou te confirmar, mas por mim, tranquilo, se quiser... verifica depois, se você tiver uma questão de prazo, pode ser que você, depois do seu trabalho publicado, tenha a possibilidade da gente ter a disponibilização desse vídeo. Mas eu acho o vídeo bastante informativo, porque se a gente deixar aberto, fica para, enfim, todos os que puderem ou quiserem acesso. Claro, para quem gosta dessa área, né? Eu até andei pensando como um projeto pessoal de criar algum podcast ou alguma coisa assim, falando sobre sobre o mercado das editoras independentes, porque eu já trabalhei em uma, não sei se tu conhece a Arquipélago, lá de Porto Alegre. Porto Alegre. Eu já trabalhei na Arquipélago e eu era estagiária lá, então eu vi de perto o que é trabalhar numa editora independente, é desde receber as caixas, limpar a estante do livro, até de fato editar um texto, né? Então é aquela coisa de se virar, mas é muito interessante porque são livros muito diferentes, né? É um conteúdo mais com um olhar mais atento. Então, mas eu sinto que falta visibilidade para muitas editoras, muitas que estão começando. Então, enfim, se eu realmente vier com esse projeto, a gente também pode conversar para também falar de novo. E eu queria te perguntar se tudo bem, caso falte alguma pergunta, porque ao longo da pesquisa eu vou ver exatamente quais perguntas que eu vou botar como o roteiro da pesquisa, se eu posso te mandar algum e-mail, às vezes poderia ser até escrito mesmo a resposta. Com certeza. Se não te atrapalha. Tá. Tá bom? Então tá. Bom te conhecer. Obrigada. Olha, prazer, viu? Natália, um prazer muito grande para a Natália, para a Tainá. Pode deixar. E para a professora Cristina Carrington. Então, eu estou disponível sempre que vocês quiserem, ou mesmo fazer uma aula via Zoom, ou via Google Meet. Legal. Então, estamos aqui disponíveis. Tá muito legal, adorei a ideia. Parabéns pelo teu trabalho. E obrigada. se puder me enviar o vídeo depois, eu agradeço, porque daí eu posso fazer a transcrição. Sim, claro. Da entrevista. Tá bom? Muito obrigada. Se cuida, fica bem. Tchauzinho. Um beijo, tchau. Beijo.